Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de O Grito, o reboot do remake de O Grito, feito agora em 2020. Bom, vamos falar desse filme, né? Antes de começar a falar do filme em si, eu queria deixar bem claro, porque muita gente tem a ideia de que o crítico de cinema ele se diverte falando mal dos filmes, e na verdade é muito pelo contrário. Eu acho que é muito mais prazeroso fazer uma crítica elogiando um filme do que criticando um filme, da mesma forma como é muito mais prazeroso assistir a um bom filme do que um filme ruim. E eu já digo isso porque eu muitas vezes me sinto mal quando eu vou criticar um filme, porque eu sei que o diretor, quase sempre pelo menos, ele não tem a ideia de fazer um filme ruim, ele não faz isso de propósito, ele tá querendo fazer o filme dele. Ou os atores não estão querendo fazer um filme ruim. Então todo mundo envolvido na produção, na maioria das vezes, eles estão tentando fazer o que tem de melhor. E eu digo na maioria das vezes porque tem casos que realmente me incomodam, e aí eu não tenho nem problema de falar mal, e um desses casos é O Grito. O Grito, ele evidencia bem um dos problemas da indústria de cinema, principalmente em Hollywood, que se estende há muito tempo e é quase como um câncer. O que eu quero dizer com isso? São essas franquias que os estúdios fazem questão de ficar insistindo sem parar, mesmo que essa franquia já tenha dado o que tinha que dar há muito tempo. E nisso é muito problemático porque tem muitos diretores, tem muitos roteiristas, tem muita gente que está aparecendo, principalmente no cinema independente, que tem boas histórias para contar, só que não tem espaço nos grandes estúdios, porque os estúdios eles preferem ficar contando as mesmas histórias repetidas vezes, só porque eles acham que isso tem a chance maior de dar bilheteria do que contar uma história nova. Então é sempre tentar apostar no mais simples, sempre tentar apostar naquilo que o público já conhece. E muitas vezes isso tira a oportunidade de gente que está realmente querendo fazer algo relevante pelo cinema para contar uma história totalmente descartável, como acontece aqui em O Grito. E o estúdio sabe disso. Até por isso O Grito é posicionado em janeiro nos Estados Unidos, chega aqui um pouco mais tarde, chega aqui em fevereiro. Janeiro nos Estados Unidos é a janela de quando os estúdios colocam os seus descartes. Então geralmente é o pior mês do ano, porque é um mês que os americanos vão menos no cinema, muito também por causa do frio, por causa da neve, é mais difícil de se locomover, e geralmente eles jogam lá aquelas bombas dos estúdios do ano, eles colocam em janeiro. E por isso que O Grito está posicionado ali. É um filme que não vai fazer bilheteria, é um filme que não tem qualidade, e é um filme que a Sony só joga no começo do ano como um descarte mesmo. É uma pena, porque pode aproveitar essa janela para dar espaço para alguém que realmente tem algo relevante para contar. E aqui, só para vocês que não conhecem tão bem a franquia, ou conhecem, mas não sabem de todos os filmes, basicamente esse é um reboot do remake, ou seja, teve o filme original japonês, aí os Estados Unidos vão e fazem um remake, é um filme quase igual, que não é tão bom quanto o original, mas o primeiro americano ainda passa. Aí tem sequências, a franquia se desenvolve até o momento que ela acaba. E aí eles vão tentar retornar para a franquia, começando pelo primeiro filme de novo. Então eles vão fazer um reboot do remake, o que é muito triste. E eles vão tentar contar a mesma história, mas de uma forma um pouco diferente. Então as mudanças vêm principalmente porque eles inserem mais personagens na trama, eles mudam um pouco e colocam acontecimentos se passando em 3 momentos principalmente do tempo, e nisso a ideia deles é fazer algo diferente, mas só acaba contando a mesma história de uma forma ainda mais bagunçada e ainda mais sem sentido. Só que antes de falar sobre os problemas, que é quase o filme inteiro, eu só queria dar 2 destaques, na verdade um destaque principal, que é pro elenco, que apesar do filme ser muito ruim, o elenco tem bons atores. E os atores, eles não estão ali fazendo qualquer coisa, não estão fazendo pouco caso. Eles realmente se importam com o filme, eles realmente se esforçam. É uma pena que o filme não ajude eles. E o segundo ponto é que o filme é nada higiênico. Isso é bom e ruim. Tem muito gore, tem muito sangue, e isso é sempre algo positivo para um filme de terror, mas ao mesmo tempo eles usam aqui o sangue de uma forma aleatória, já que não tem nenhuma construção de suspense, não tem nenhuma construção de terror em nenhuma cena. Então o que eles vão tentar fazer aqui é meio que pegar e atirar para todos os lados. Então eles vão partir um pouco para esse cinema mais independente, que atualmente querem chamar de pós-terror, eu acho uma grande bobagem,
mas que é esse cinema que dá um pouco mais de espaço para a criação dramática dos personagens, um cinema com uma pegada um pouco mais independente, e ao mesmo tempo eles vão querer trabalhar também aquele terrorzão tradicional de shopping center que chamam, que é aquele cheio de jump scares em tudo quanto é lugar. Então eles tentam casar os dois, mas nenhum dos dois acaba funcionando. Primeiro porque a história é muito rasa e, como eu disse, eles enchem de personagem para um filme de 1h30 e esses personagens, como eles estão cada um mais ou menos em um ano diferente, eles meio que não se conversam e para desenvolver cada um, nenhum deles acaba tendo tempo suficiente, com exceção da protagonista, mas o resto acabam sendo personagens bastante genéricos. Então esse lado do terror mais independente, do terror mais psicológico, não funciona. E ao mesmo tempo, o terror mais mainstream funciona menos ainda, porque todas as cenas elas vão terminar ou com o uso de personagens meio desfigurados para tentar causar medo, ou com muitos jumpscares extremamente previsíveis. Então é aquele negócio que você para, olha, conta. 1, 2, 3, vem aquele susto com som alto, que não dá medo, não assusta, porque na maioria das vezes você sabe de onde vai vir o susto, e é extremamente irritante. E nesse sentido até a montagem é muito problemática, porque o filme em muitos momentos ele não segue muito uma coerência, lógica, nem nada. Ele vai colocar o personagem em uma situação para ele poder usar um jumpscare ali. E aí de repente a montagem vai pular para outro lugar com outro personagem para ele poder usar um jumpscare ali. E fica nisso. Então é uma história que ela não flui, ela não tem desenvolvimento e ela não tem nem tanta lógica. Porque se a gente pegar os espíritos aqui que eram para ser os mais ameaçadores possíveis, eles não têm lógica alguma. Tem um momento que eles são extremamente perigosos e matam as pessoas, mas tem momentos que parecem que eles são os caras da pegadinha. Parece que eles só querem brincar com a vítima ali e falar, vamos dar um sustinho nela, vamos dar um sustinho nela, até depois que a gente brincar muito com ela, aí a gente faz algo que realmente seja um problema para a vida dela. Então assim, não tem coerência nenhuma o roteiro, é um roteiro completamente ilógico, que falha muito no desenvolvimento dos personagens, que é algo que o filme tenta trabalhar, e na parte do terror não tem construção de suspense, é um clichê atrás do outro, é um monte de jumpscare socado na trama, e até o gore que era para funcionar e também acaba sendo apenas um artifício para tentar causar medo, mas como o resto já não tá funcionando, o gore acaba não funcionando também. Então, no geral, esse filme é um desastre, é sem dúvida, entre os mais de 60 filmes e curtas que eu assisti no ano, é de longe o pior deles, e é um dos piores filmes de terror que eu assisti nos últimos anos também. Então, assim, se você gosta de O Grito e quer assistir esse filme, vai por sua conta em risco. Eu vou dar uma nota 2,5 e ainda é muito mais pelo esforço do elenco do que por algum mérito do filme, que o filme basicamente não tem mérito nenhum. Bom, então é isso, uma crítica um pouco mais revoltada, porque filmes do gênero, dessas franquias que não precisam voltar e eles continuam insistindo com histórias que não tem nada de novo para trazer, é o tipo de filme que mais me incomoda e que eu acho que é mais problemático para a indústria, em uma indústria onde tem muita gente querendo criar coisas novas e não tendo espaço, enquanto os estúdios tomam conta de tudo e fazem questão de contar sempre as mesmas histórias repetidas. Comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, se vocês já viram o filme, se vocês gostaram ou não. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário aqui embaixo fixado para ver as nossas outras redes sociais. A gente produz conteúdo interativo para o Instagram, a gente também voltou com o podcast agora, então vale muito a pena conferir. Por hoje é isso e corta!